Pessoal, vamos lá falar sobre um tema importante, principalmente para a questão discursiva. Isso quando normalmente vem para trazer confusão na questão discursiva, nem é na peça de vocês, tá? Que é sobre concurso de pessoas. Talvez o material não tenha sido suficiente para poder abranger todas as dúvidas de vocês em relação ao que é coautor, ao que é partícipe, então eu vou fazer uma complementação via videoaula em relação àquilo que está no e-book, tá? Algumas coisas que eu vou dizer aqui já estão lá, mas algumas outras coisas não estão lá, que é uma forma mais aprofundada de entender sobre concurso de pessoas, mas eu acho que pode vir a clarear um pouco melhor a cabeça de vocês, se eventualmente por algum cursinho, por algum estudo que vocês estejam fazendo, vocês ainda não estejam entendendo, tá? Então, olha, o concurso de pessoas, ele consiste na reunião de mais de um agente em que todos concorrem com uma unidade de propósitos e de modo relevante para a prática da conduta típica. Então, é um cometimento da mesma infração penal por duas ou mais pessoas que serão chamadas ali de coautor, autor ou partícipe. Artigo 29 do Código Penal. Essas pessoas, elas têm que atuar de forma relevante para o resultado e elas têm que ter uma identidade de propósito. Então aqui a gente tem que entender o que são crimes unissubjetivos ou de concurso eventual. São aqueles delitos que podem ser praticados apenas por um sujeito ou por mais de um, por vários. O concurso de pessoas, ele é eventual, ou seja, ele pode ou não pode acontecer. Os crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário são os delitos nos quais o concurso de pessoas ele é elementar do tipo, faz parte do crime, faz parte do tipo penal, exige pluralidade de agentes. Associação para o tráfico, tem que ter associação de pessoas, é necessário, tá? Então, pra gente aqui, vai interessar pra gente o primeiro tipo de concurso eventual. Nos demais, a regra aplicada vai ser do próprio tipo penal. Associação para o tráfico, organização criminosa, vai estar lá, tá? Atenção! Se a cooperação de alguém ocorrer depois da consumação do delito, pode ter um delito autônomo. Então, não vai ser caso de responsabilização do sujeito pelo crime que foi já consumado, já se consumou. Né? É lógico se não tiver tido um acordo prévio. Então, por exemplo, imagine que um sujeito encomende a um outro sujeito que subtrai uma obra de arte para colocar na sua residência, especificando ali o artigo que ele quer. Esse segundo indivíduo, ele subtrai e o outro paga pelo serviço, ficando ali com a res furtiva, com o objeto do furto. Né? Então, nesse caso, nós temos concurso de pessoas em virtude de um acordo prévio que teve entre os agentes. Por outro lado, se o José subtrai uma obra de arte e depois busca um comprador, eventual compra da coisa furtada pelo sujeito, que só ficou sabendo do delito depois do oferecimento do produto pelo José, não vai configurar concurso de pessoas. Beleza? Então, comprando algo que foi furtado, esse sujeito ele vai responder por um crime autônomo, que é o crime de receptação, e não pelo furto que foi praticado, porque eles não tinham um ajuste prévio. Para que o concurso de pessoas exista, eu tenho que ter requisitos cumulativos, todos têm que estar presentes. Primeiro, pluralidade de agentes culpáveis, ou seja, a conduta principal ela é feita por um autor ou coautores, e a conduta acessória, partícipe. Então, eu posso ter 2 coautores, 1 autor, 2 partícipes. Então, se um maior de idade pratica, por exemplo, um roubo junto com o inimputável, esse roubo ele vai ser majorado pelo concurso de pessoas. Tá lá no artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal. Ou seja, a participação de um menor de idade, ela pode ser considerada para caracterizar concurso de pessoas para fins de causa de aumento de pena no crime de roubo, tá? Para os crimes de concurso necessário, que o concurso já existe, né? Organização criminosa, basta que um dos agentes seja culpável para que fique caracterizado ou possa ser reconhecida qualificadora da causa de aumento. Então, por exemplo, né? Um adolescente, ele entra na contagem necessária para caracterizar a associação criminosa. Para incidir a qualificadora do roubo. Ele vale. Não é porque ele é menor de idade que ele não vale. Tá? Beleza. Segundo, relevância causal das condutas para a produção do resultado. O que eu quero dizer aqui? A conduta deve efetivamente contribuir para a execução do crime, porque senão não vai ter concurso de agentes. Então, exemplo, o João, ele empresta uma arma de fogo para o Rodrigo matar a Bianca.
O empréstimo da arma de fogo configura, em tese, um auxílio material, fazendo então com que o João seja partícipe do homicídio praticado pelo Rodrigo. Porém, se mesmo tendo emprestado a arma de fogo, Rodrigo optar por praticar o homicídio com uma faca e não com a arma de fogo, então João ele não vai ser partícipe do crime em razão da ausência de relevância da sua conduta. Por quê? Porque o ato de emprestar arma de fogo em nada contribuiu pelo crime. Porque ele matou com faca e não com arma de fogo. Então, uma conduta relevante, ela é qualquer contribuição, seja física, moral, direta, indireta, por omissão, por ação, para a execução do crime. Então, atenção. Em regra, a contribuição para o crime tem que ocorrer antes ou durante a consumação do delito. Se for depois, configura ou poderá configurar um crime autônomo. Excepcionalmente, a contribuição ela pode ser prestada depois, desde que tenha tido tal do ajuste prévio que a gente já falou. Terceiro, vínculo subjetivo entre os agentes é o liame psicológico, é o nexo psicológico entre os agentes, no sentido de que todos ali colaboram para o mesmo resultado, ou seja, todos os concorrentes eles devem perseguir o mesmo crime. Então, não basta que as condutas sejam objetivamente relevantes, é necessário que os agentes saibam que exercem uma colaboração em prol de um fim comum. A ausência desse liame subjetivo, desse liame psicológico, afasta o reconhecimento do concurso de pessoas, podendo ensejar, a depender do caso concreto, uma autoria colateral. Leiam no caderno que é autoria colateral. Observação: não se exige um liame subjetivo bilateral para que exista concurso de agentes. Ou seja, não é necessário que haja uma reciprocidade entre A e B desse liame psicológico. Exemplo: empregada doméstica tá com raiva do seu patrão, deixa a porta da cozinha aberta para que o furtador, que todos sabem que tem esse furtador no prédio, inclusive a empregada, furte os bens. Neste caso, mesmo que o furtador não saiba da colaboração da empregada, há um concurso de agentes, porque a vontade dos dois, de ambos, está direcionada para o mesmo resultado. A empregada, então, ela vai ser o quê? Partícipe do furto. Outra observação: vínculo subjetivo não se confunde com ajuste ou ajuste prévio. Então, para configurar o concurso de agentes, é desnecessária a prévia combinação nesse sentido aqui, bastando que o concorrente tenha consciência e vontade de aderir ao crime do terceiro. Então, por exemplo, pessoa caminhando no condomínio e vê ali o agente furtando pertences de dentro de um carro, resolve furtar junto. Nesse caso, tem concurso de pessoas, ainda que o liame subjetivo, o liame psicológico tenha ocorrido durante a execução do crime. Outra observação: nesse mesmo sentido, o partícipe ele precisa aderir à vontade do autor, não sendo necessário que o autor saiba da sua colaboração. 4. Unidade de infração penal. Todos que concorrem para um determinado crime responderão por ele. Mas entendam, embora haja uma unidade de crimes, não tem unidade de pena. A pena de cada um vai ser fixada de acordo com a sua culpabilidade, né? De acordo com os critérios individuais da dosimetria da pena, lá do artigo 29 do Código Penal. E quinto, existência de fato punível, ou seja, o concurso de pessoas depende da punibilidade do crime. Né? Então, eu tenho que ter um limite mínimo, que é o início da execução. Fechou? Beleza. Em relação ao concurso, gente, nós temos algumas teorias. A primeira, a teoria monista ou teoria unitária, ela é adotada no Código Penal de forma mitigada, fala o seguinte: que todos os concorrentes praticam condutas concorrentes para realizar um fato único, e assim responderão pelo mesmo crime, ou seja, pelo mesmo fato criminoso. Então, eu tenho um crime só para os autores e para os partícipes. Mas o Código Penal, de forma excepcional, vai abrir o espaço para uma outra teoria, que é a teoria pluralista. Olha como o exemplo aqui é diferente. Um aborto provocado por um terceiro com consentimento da gestante. O Código Penal fala assim pra gente, ó: ao terceiro executor imputa-se o crime do 126. Para quem abortou não é o 126. Mesma coisa, corrupção passiva e ativa. Artigos diferentes. Falso testemunho, falsa perícia. Os agentes eles praticam condutas concorrendo para realizar o ato. Mas haverá um crime para cada um. Ou seja, para essa teoria, haverá tantos crimes forem concorrentes. Exemplo:
10 pessoas praticaram crime de roubo, logo haverá 10 crimes autônomos de roubo. Fechou? Tá. Agora, autoria, né? Vamos falar algumas coisas sobre a autoria, porque aqui a gente tem uma teoria do CP, que é a teoria objetivo formal, que fala assim: autor é aquele que realiza todos ou alguns elementos do ato e pratica o núcleo do verbo. Ação nuclear do tipo penal. Partícipe, ele contribui de uma forma acessória, sem realizar os elementos do tipo penal, sem realizar o núcleo do tipo penal. Coautores são aqueles que juntos, conjuntamente, realizam o núcleo do tipo. Tem aqui uma imputação recíproca das condutas que eles cometeram. E nós temos uma outra teoria muito famosa, que é a teoria do domínio do fato. Nossa, gente. Trata-se também de uma teoria objetiva, mas teoria objetiva e subjetiva, porque mistura um pouco. Autor para essa teoria é aquele que possui poder de decisão sobre a realização do tipo penal. E aí a gente tem 3 contextos. Entenda, gente, isso já foi aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, então entenda. Primeiro ponto, domínio da ação, chamado de autor imediato. É aquele que possui domínio sobre a própria ação. O autor, ele realiza pessoalmente os elementos do tipo. Exemplo, o assassino que de forma livre e consciente taca uma arma de fogo e dispara contra o seu inimigo e mata. Ele é o autor imediato. Beleza. Domínio da vontade é o autor mediato, ou seja, é autor aquele que domina a vontade de um terceiro e esse terceiro é usado como instrumento. O domínio dessa vontade se dá por um erro, por coação ou por aparatos organizados de poder, como acontece muito no tráfico de drogas. E C, terceiro ponto, domínio funcional, que é chamado de autor funcional ou coautor. O termo funcional se refere à divisão das funções entre os coautores. Em havendo divisão de tarefas, autor é aquele que prepara, pratica o ato relevante. Então aqui nós temos hipóteses de coautoria. Exemplo, indivíduo ameaça as vítimas enquanto o comparsa, ele saqueia o caixa de uma loja. Ambos são autores, ou seja, coautores possuindo ambos domínio em relação ao fato. Então temos aqui uma imputação recíproca em relação a esse roubo. Para essa teoria do fato, gente, é partícipe quem? Quem concorre para o crime sem ter esse domínio do fato, como instigação e o auxílio. Ele não tem o domínio, é uma conduta acessória. Então, atenção, essa teoria, ela possui aceitação jurisprudencial, foi adotada em julgamentos importantes como do Mensalão e da Lava Jato, tá? Porém, o STF utiliza a nossa primeira teoria em relação à criminalidade comum, tá? E essa outra, nos casos de exceção. Beleza? Então, em resumo, a autoria imediata, o próprio agente executa o fato. Ele realiza pessoalmente os elementos do tipo penal, sem necessidade de se servir de outra pessoa para execução. Ocorre ainda quando o agente usa um animal ou um instrumento para realizar o crime. Segundo, a autoria mediata é aquele que utiliza uma pessoa que essa pessoa atua sem dolo, de forma não culpável, como instrumento para execução do fato, e só cabe em crime doloso, tá? E também é incompatível com os crimes culposos. Exemplos de autoria imediata, aquela pessoa que age meio sem entendimento do negócio. Coação moral irresistível, inimputabilidade, obediência hierárquica de ordem não manifestamente legal, erro de proibição inevitável, erro de tipo provocado por terceiro, tá? Então, autoria de escritório ou aparatos organizados de poder, que já mencionei com vocês que seria isso. Então, na autoria imediata, não tem concurso de pessoas, porque falta o vínculo subjetivo, né? O autor imediato, aquele que está fazendo a conduta típica em si, ele é o mero instrumento, ele é o inimputável, tá? Quem está mandando ali é o autor mediato, é o que está mandando, né? Então, o mediato é aquele que tem como se fosse a autoria intelectual do fato e está usando ali aquele inimputável como instrumento, como autor imediato, tá? Então, cuidado com isso. Outra coisa, o tal da autoria de escritórios ou aparatos organizados de poder vai ocorrer quando, dentro de uma máquina de poder, o agente ele ordena que outro execute ali determinada conduta. Como que eu vou saber se vai ser uma coautoria ou não? Em razão da fungibilidade. Então, em razão da fungibilidade dos membros, o executor ele pode ser substituído por outro a qualquer momento que não seja integrante da organização. Beleza? Temos também a tal autoria colateral, que ocorre na hipótese em que duas ou mais pessoas, desconhecendo a intenção da outra,
praticam uma conduta visando o mesmo resultado. Aqui não tem concurso de pessoas, porque não tem um vínculo subjetivo. Foi sem querer. Cada um responde pela sua própria conduta. São crimes autônomos. Exemplo: atiradores na rodovia. Um não sabe da existência do outro. Então, sem saber da conduta do outro, cada um solta o seu projétil, fica provado que só os projéteis que saíram da arma de um deles atingiu a vítima, levando a óbito. Só ele vai responder pelo homicídio consumado. O outro, cuja tentativa existiu no caso, vai responder apenas pela tentativa de homicídio, tá? Não tinha o lhame psicológico. E a autoria incerta é o mais interessante para uma prova. Surge aí no campo da autoria colateral quando não se sabe qual dos autores causou o resultado. Então, exemplo, A e B, um desconhecendo da conduta do outro, sem saber, eles atiram ao mesmo tempo em C para matar C, ele veio a óbito e eu não consigo identificar quem disparou. Aqui, em dúvida pro réu. Na dúvida, pro réu, ambos vão responder por tentativa. Observação aqui. Dentro da autoria incerta, caso um dos agentes pratique crime impossível, ambos deverão se beneficiar pela atipicidade da conduta. Exemplo: Diego, casado com Ana, é amante da Vitória há anos. As duas, ambas, decidem matá-lo colocando veneno na comida e elas agem sem saber uma da outra. E, consequentemente, sem lhame subjetivo, sem um nexo psicológico. O Diego ele vem a óbito, o laudo conclui pela existência de duas substâncias no organismo, um veneno de rato e o outro talco. Ocorre que não é possível saber quem ministrou o talco, cuja aplicação seria um crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, que causaria a atipicidade do crime. Então, por esse motivo, tanto Ana quanto Vitória, elas têm que ser beneficiadas pelo crime impossível em razão da aplicação do indúbio pro réu. Olha que loucura! Pergunta de prova. Próximo é a autoria intelectual, é aquele que planeja a ação delituosa para ser executado por outras pessoas. Então lembra lá do professor de seriado La Casa de Papel. Ele é um autor intelectual. Ele somente vai poder ser responsabilizado se ele tiver o domínio do fato, né? O domínio do tipo penal, o domínio do acontecido. Beleza. Sobre coautoria. Falamos sobre a autoria. Coautoria ocorre, então, quando dois ou mais indivíduos, em resumo, com lhame subjetivo, praticam conduta típica. Então, coautoria é a autoria com uma divisão de trabalho entre os agentes. Então, eu tenho dois requisitos aqui para que a coautoria exista. Primeiro, requisito objetivo, divisão de tarefas. Segundo, requisito subjetivo é que é a existência do lhame psicológico, lhame subjetivo. Agora, prova. O que é a coautoria sucessiva? Gente, na coautoria sucessiva, o coautor ele ingressa na atividade delituosa quando ela já está em andamento, passando a deter parte essencial do plano. Explico. Em regra, os vários autores eles começam juntos a empreitada criminosa, porém pode ser que alguém ou um grupo ele entre voluntariamente de forma subjetiva à conduta criminosa que já está acontecendo em andamento. Para ver a coautoria sucessiva, é necessário que já tenha se iniciado o intercrimes, que a gente já falou, já tratou, mas que ainda não tenha sido consumado. Ou seja, segundo a jurisprudência pacificada, a consumação do crime é um marco temporal para que haja a coautoria sucessiva, tá? Agora, só vou ter essa coautoria sucessiva se os autores que já deram início à ação delitiva souberem que o agente contribuiu para o curso do crime. Senão, não se fala em coautoria. Terceiro, partícipe, né, é atribuir uma conduta criminosa do autor aos coautores, praticando atos que não se amoldam diretamente à figura típica, ao núcleo do tipo penal e que não tenham o domínio final do fato. Então, o partícipe ele não realiza diretamente a figura típica, mas ele concorre, induzindo, instigando ou auxiliando aquele autor. A participação precisa também de dois requisitos. Primeiro, o propósito de colaborar para a conduta do agente principal, que é o autor. E segundo, que a colaboração ela seja uma colaboração efetiva, por meio de um comportamento acessório que concorra, que ajude a conduta principal. Aqui, o Código Penal adotou a teoria da acessoriedade limitada, pela qual o partícipe ele vai ser punido se o autor praticar um fato típico e ilícito, independentemente da culpa e punibilidade do agente. Exemplo: Rogério, ele induz Luciana a matar Alain em legítima defesa. Nesse caso, o Rogério ele não vai ser punido, porque a Luciana agiu em legítima defesa. A sua conduta ela é típica, mas ela é ilícita, tem uma excludente de ilicitude.
Situação diferente seria se Rogério, querendo matar Alain, agride Luciana e ele passa a instigar a Luciana a matar Alain. Estão seguindo o raciocínio? Então, se o agente, suposto partícipe, cria uma situação discriminante para atingir o resultado criminoso, objetivando ele não ser punido, nessa hipótese ele está sendo o quê? O autor mediato, sendo os demais participantes, porque eles são seus instrumentos. Exemplo, Daniel, ele é maior de idade, ele empresta uma arma de fogo para Rodrigo, um menor com 16 anos, para ele roubar um ônibus. Então, nesse caso, o Daniel, que emprestou a arma, ele vai ser partícipe do ato infracional praticado por Rodrigo, podendo ser punido, em razão dessa teoria da acessoriedade limitada, que exige fato típico e ilícito, ainda que não culpável, em razão da inimputabilidade do Rodrigo. Então, a participação ela só adquire relevância para o direito penal a partir do momento em que o autor pratica um crime pelo menos tentado, conforme o artigo 31 do Código Penal. Modalidades de participação. Como que alguém pode virar partícipe? Participação moral pode ser por um induzimento, então ele faz surgir na mente do autor a vontade criminosa. Isso só pode acontecer durante atos preparatórios. Segundo, instigação é reforçar na mente do autor a vontade criminosa que ele já tem, uma vontade criminosa pré-existente. Aqui, instigação, então, pode se dar nos atos preparatórios ou durante os atos executórios. Exemplo, a pessoa instiga o agente de modo a impedir a desistência voluntária. Ele ia desistir voluntariamente, a pessoa agiu. Outra participação, participação material, com auxílio, é concorrer materialmente para o crime sem executar o crime. Então, um auxílio prestado após a consumação do delito configurará a participação se tiver prévio ajuste entre os indivíduos. Se esse auxílio concedido depois da consumação não tenha sido antecipadamente ajustado, vai ser um crime autônomo de favorecimento pessoal, lá do artigo 348. A pessoa cometeu o crime, vem aqui na minha casa, bate aqui e eu maloca ela aqui dentro. Mas não tinha ajuste prévio, tá? Favorecimento. Por fim, se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3, super tese para vocês, né? Para o partícipe. Então, é um direito subjetivo do réu, é um direito dele. O critério para saber se a participação é ou não de menor importância diz respeito na fungibilidade da contribuição, ou seja, se for uma contribuição que qualquer pessoa pode fazer, será a participação de menor importância. Por fim, temos a colaboração dolosamente distinta, ou a participação em crime menos grave, ou pode vir como desvio subjetivo. Cooperação ou participação dolosamente distinta é aquele dotado com um elemento subjetivo diverso. Então, um dos agentes, ele não se vinculou aos demais para a prática do crime mais grave, mas apenas um delito diverso. Artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Se algum dos concorrentes, coautor e partícipe, quis participar de um crime menos grave, vai ser aplicada a pena do crime menos grave. E essa pena vai ser aumentada até a metade, na hipótese de ter sido um resultado previsível, né, o resultado mais grave, ser previsível. Então, atenção. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, vai ser aplicada a pena do crime menos grave. Não foi previsível e não foi aceito. Segundo, se o crime ocorrido, aquele diverso do combinado, era previsível, ou seja, diferente do previsto, mas não aceito, a pena do crime combinado vai ser aumentada até a metade. Terceiro, se o crime ocorrido, diverso do combinado, for previsto e aceito com sentido previsível, os concorrentes respondem pelo mesmo crime, por esse crime. Então, nesse caso, tem dolo eventual, não ensejando a cooperação dolosamente distinta. Então, caso concreto, para vocês entenderem, prometo que libero vocês hoje. Caio e Tício, eles combinam de furtar objetos da residência do famoso Mévio. Então, enquanto Caio vigiava do lado de fora a aproximação de estranhos, o Tício ele entrou no imóvel para subtrair pertences. Mas Mévio estava em casa. Tício, surpreso, ele se depara com Mévio empregando violência para poder subtrair os objetos desejados. O crime combinado foi qual? De furto. Mas ele se transformou em roubo a partir do momento em que o Tício empregou a violência. Então, o Tício praticou roubo. Mas e Caio? Qual é o crime de Caio? Então, com relação ao Caio, a gente tem que ver 3 situações diferentes. Puta questão de prova. Primeiro, se o desdobramento ele era imprevisível. Se o desdobramento, a violência, era imprevisível, Caio não pode responder por roubo.
Então, Caio responde por furto, em razão da tese da cooperação dolosamente distinta, aplica-se o artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Segunda situação, o desdobramento ele era previsível? Então, se o desdobramento dessa violência era previsível, poderia esperar que isso acontecesse, Caio vai responder por furto com a pena aumentada de metade. E a terceira situação, o desdobramento ele foi previsto e aceito. Nesse caso, Caio responde por roubo por dolo eventual, tá? Beleza. Deem uma olhada também sobre a incomunicabilidade das elementares e das circunstâncias lá do artigo 30 do Código Penal. Lá fala o seguinte, não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do tipo penal, salvo quando elementares do crime. Então, deem uma pesquisada sobre esse artigo 30, vale a pena também, como tese de defesa, vocês perderem um pouquinho em relação a essa incomunicabilidade. Fechado? Pessoal, é isso. Continue com os estudos de vocês. A gente se vê nos próximos encontros.